a palavra de Deus nos diz, e ele disse-lhes de quem é esta efígie e esta inscrição, e disseram-lhe de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. Ora, Jesus ele estava sendo testado, Jesus ele estava sendo provado. Os adversários de Jesus sempre procuravam uma forma, um jeito de tentar enredar Jesus em alguma coisa. E uma das questões que se propôs a Jesus foi a questão da cidadania. Nós, como cidadãos, e isso eles perguntavam a Jesus, devemos pagar os nossos impostos a César? E essa pergunta ela era capciosa, porque a nação de Israel estava submetida ao domínio romano, ao domínio estrangeiro. Então, quando eles perguntavam a Jesus, eles queriam enredar Jesus em questões políticas. Não é? É correto pagar imposto a César? Não é só que eles discordassem que pagasse o imposto, mas se era correto pagar a César. Ora, César representava o império, César também representava o Estado. O Estado é um ente que existe, foi criado pelo homem em sociedade. O homem vive em sociedade. Deus fez o homem para viver em sociedade. O homem ele é gregário. O homem, desde o primeiro homem, e Deus olha para o primeiro homem e diz: não é bom que ele viva só. E já faz-lhe uma esposa, uma companheira para estar do seu lado, para com ela constituir a base da sociedade, que é a família. A base da nação é a sociedade, a base da sociedade é a família, é o lar. E Deus, ele, sabendo que o homem é gregário, o homem dotado de inteligência, da imago Dei, da imagem, semelhança de Deus, ainda que danificada por causa do pecado, aquela imago Dei, aquela imagem, semelhança de Deus, ainda persiste no homem, na sua inteligência, na sua capacidade de criar. E o homem constitui então um governo. E o governo ele é exercido por aqueles que estão na iminência de governar, e ali eles consolidam o ente estatal. E qual é o papel do Estado? O papel do Estado é prover a sociedade. Prover a sociedade na saúde, assim é no nosso país, na educação, na segurança, no desenvolvimento econômico. São muitas frentes que o Estado se ocupa de tratar e de cuidar para promover o bem comum. Interessante é que o Estado ele não se serve da sociedade, não. O Estado deve servir a sociedade. Esse é o papel do Estado, é servir a sociedade. Mas tudo quanto o Estado faz, ele não faz por si mesmo. Tudo que o Estado faz, ele faz a partir da própria sociedade, a partir dos recursos da própria sociedade, a partir daquilo que o cidadão investe no próprio Estado. Então, quando eles perguntam se é correto pagar imposto a César, eles estavam querendo enredar Jesus, mas a grande verdade é que o Estado não faz nada se ele não arrecadar. É com os impostos que o Estado paga o professor, é com os impostos que o Estado constrói estradas, é com os impostos que o Estado sustenta a justiça, o poder judiciário, os poderes constituídos, os serviços, os recursos e tudo quanto existe no Estado moderno, no Estado atual. Mas desde os dias de Jesus que o Estado ele já tinha um papel na sociedade. E quando Jesus é provocado dessa forma, Jesus ele então pede uma moeda. E o texto vai revelando que, tomando essa moeda, ele olha a moeda e diz: de quem é a efígie dessa moeda? Era um denário. De quem é a efígie? Ou seja, qual é a face que está impressa aqui na moeda? E a resposta daqueles que provocavam Jesus era: de César. É de César. Então Jesus diz para eles: então dai a César o que é dele. Dai a César o que é
de César. O que é devido a César, dai a César. A Bíblia diz: a ninguém deveis coisa nenhuma, né, senão o amor. Então dai a César o que é de César. E Jesus aí vai mostrar para eles um equilíbrio que há na vida do cristão. E a Deus o que é de Deus. Aqui Jesus ele revela a nossa dupla cidadania. Nós temos uma cidadania que é social. Nós temos uma cidadania que é terrena. Jesus ele olhando para nós, para a igreja, ele afirma que vós sois o sal da terra. Veja, quando a palavra de Deus diz vós sois o sal da terra, não é o sal do céu. O céu não precisa de sabor, o céu já tem sabor. O céu tem paz, o céu tem alegria, o céu tem a presença de Deus, o céu é um lugar glorioso. Então quando Jesus diz que vós sois o sal é para dar sabor. Vós sois o sal, vós sois o sabor, mas o sabor daqui de baixo. Lá em cima não precisa de sabor, lá já tem. É a terra que precisa de sabor. Jesus diz, vós sois a luz, mas não é a luz do céu. Vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque no céu não tem trevas. Na carta de João, 1 João 1, é dito ali que em Deus não há treva nenhuma. Ele é luz. E se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Queridos, Deus ele é luz. E onde Deus está não há trevas. E na terra está a sua igreja. Então ele diz, vós sois o sal da terra e sois a luz do mundo. Por que a luz do mundo? Porque é o mundo que está em trevas. É o mundo que necessita de luz. Jesus, em João 8:12, ele vai afirmar, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Quem segue a Jesus está na luz. E quem é a luz, ilumina. Jesus ele diz, olha, quando você acende a lâmpada, você não coloca embaixo da mesa, você coloca em cima, para que ela ilumine toda a casa, para que não hajam trevas. Veja, querido, veja, querida, a igreja de Jesus Cristo, ela tem uma cidadania que é terrena. E nessa cidadania terrena, ela tem um papel a exercer enquanto estiver aqui na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, ela tem um papel. Ele disse, essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. A igreja está aqui na terra, e na terra ela está para abençoar. Na terra ela é o sal. Na terra ela é a luz. Ela aponta a direção. A igreja na terra, ela traz uma mensagem transformadora. Ela traz uma mensagem abençoadora. Ela traz uma mensagem que é uma mensagem para abençoar a vida em sociedade, a vida humana, a família. Uma mensagem de transformação, de libertação. E os governos, eles se ocupam dos problemas da sociedade. Portanto, aquilo que a igreja tem a contribuir, o evangelho, aquilo que é princípio do evangelho, é necessário que os governos conheçam. É necessário que os parlamentos da nação conheçam a luz. É necessário que os parlamentos da nação conheçam o sal. Por quê? Porque ali é formuladas as políticas e as leis. E se o homem não tiver direção, não tiver visão, se os parlamentares não conhecerem a luz do evangelho, eles acabam criando leis nocivas, leis que são contra a família, leis que são contra a vida, leis que são injustas, são legais, mas são imorais. E para que a igreja na terra cumpra o seu papel, e na nação brasileira, ela é chamada, ela é convocada a enviar o sal, a enviar missionários, a enviar missionárias aos parlamentos de toda a nação deste país. Para quê? Para que haja luz. Para quê? Para que brilhe a luz dos parlamentos do Brasil. Para que não passem leis injustas, leis que são contra a família, leis que são contra a vida, leis que atentam contra a vida intrauterina não passem, leis imorais, não leis corrompidas, não, mas que passem leis justas, leis que levem o bem à nação, leis que promovam e fortaleçam a nação. A igreja tem esse papel, e para isso a igreja, enquanto cidadã,
enquanto cidadãos da terra, nós somos chamados a exercer pela lei a nossa cidadania, mas isso com sabedoria, isso com direção de Deus. A palavra de Deus nos diz que quando você fizer o bem, faça primeiro aos domésticos da fé. Então, há entre nós aqueles que Deus tem comissionado, tem chamado, tem vocacionado, que as lideranças evangélicas têm apresentado. Então, atente para esses domésticos da fé, esses que professam a fé, que professam os princípios que eu também professo em Cristo Jesus. Não vai me representar bem quem não pensa como eu penso segundo a palavra de Deus. Não vai me representar bem quem não defende o que eu defendo segundo a palavra de Deus. Mas aquele que, segundo a palavra de Deus, está no mesmo pensamento, aquele que, segundo a palavra de Deus, atenta para os mesmos princípios nos quais eu creio, nos quais a minha família crê. A palavra de Deus nos diz que a casa edificada sobre a rocha, ela permanece. E essa rocha é Cristo. É ali que está edificada a igreja. É ali que está edificada a minha família. E é ali que precisa estar edificada a sociedade. E para que a sociedade esteja fundada em princípios que são para a vida e não para a morte, é necessário que, como igreja, no Brasil, nós enviemos para os parlamentos aqueles que são a voz para a igreja, aqueles que falam em nome da igreja, daquilo que a igreja pensa. Não que a igreja precise ser defendida, não. A igreja é defendida por Jesus Cristo. Mas para que os princípios que a igreja, nos quais ela vive, alcancem a vida em sociedade e a sociedade seja abençoada. Porque quando a sociedade se volta para a palavra de Deus, a bênção do Senhor vem sobre a sociedade, vem sobre a nação. A palavra de Deus diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando a nação se volta para Deus. Eu me lembro que o pastor Billy Graham, ele disse para os americanos: vocês tiraram Deus das escolas. Naquele período em que os Estados Unidos começaram a vivenciar, quando jovens portando armas atiravam nos colegas nas escolas. Me lembro que o pastor Billy Graham, ele escreve um artigo dizendo: vocês tiraram Deus das escolas. E agora se perguntam por que é que nas escolas estão acontecendo chacinas. Ora, vocês tiraram Deus da escola, vocês tiraram Deus da sociedade. Agora se perguntam por que é que a sociedade está em crise. É necessário que a sociedade seja despertada a que volte-se para Deus. Voltai-vos para Deus e sereis salvos vós todos os termos da terra. É quando a sociedade se volta para Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, diz a palavra, então eu ouvirei do céu a sua oração, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. É a bênção do Senhor que faz com que uma nação seja curada, seja sarada. Para que nós tenhamos a nação curada, precisamos de governos justos. Para termos governos justos, precisamos que as pessoas que fazem esses governos, elas andem conforme a palavra de Deus. Para que essas pessoas andem conforme a palavra de Deus, elas precisam ser norteadas pelos princípios do Evangelho. E é por isso que é tão importante, como igreja, nós exercermos a nossa cidadania terrena aqui na terra, escolhendo aqueles que falam em nome e em defesa dos princípios da palavra de Deus, para que leis justas sejam feitas, para que leis justas sejam promovidas, para que leis injustas sejam anuladas, para que haja paz, para que haja prosperidade em nossa nação, para que haja liberdade em nossa nação. Queridos, amados irmãos, amado povo de Deus, temos uma cidadania terrena e temos uma espiritual. Lá no céu há uma cidade de ouro. Lá no céu há uma cidade que não vamos pagar conta de energia, porque o Senhor mesmo vai iluminar aquela cidade. Aquela cidade tem 12 fundamentos. Aquela cidade tem 12 portas. E nós aguardamos o dia em que nós iremos morar naquela cidade, em que nós iremos viver naquela cidade. E é dito que ali o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor. E João vai dizer: e as coisas velhas passaram, e
tudo se fez novo. E vai entrar naquela cidade não o pecado, vai entrar naquela cidade não a injustiça, vai entrar naquela cidade não a corrupção, vai entrar naquela cidade não a mentira, vai entrar naquela cidade não o roubo, não vai entrar o vício, não vai entrar os adoradores de demônios, não vai entrar, os idólatras não vão entrar, sabe? De fora vai ficando a mentira, de fora vai ficando o pecado, de fora vai ficando tudo quanto atenta contra a santidade de Deus, mas todo aquele e toda aquela que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, que nasceu de novo, sabe, aquele que vem a Cristo, ele nasce de novo, nasce do alto, nasce de Deus, ele recebe uma cidadania, a saber, uma cidadania celestial. E aquele que tem essa cidadania celestial, tem o nome escrito no livro da família de Deus, o livro da vida, vai morar naquela cidade. Oh, glória a Deus. Mas enquanto não chega o dia de morarmos naquela cidade, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então, querido amado irmão, te deixo essa palavra de orientação. Ore ao Senhor, peça a Deus direção para você exercer a sua cidadania e enviar para o governo, e enviar para o parlamento no seu estado, aí no estado da federação e no país, aqueles que atentam para os princípios do Evangelho. Você que é crente, que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Você não se coloque como neófito nesta hora, mas voltado para a palavra de Deus. Identifique as ideologias que são contrárias aos princípios do Evangelho, ideologias esquerdistas, ideologias marxistas que atentam contra os princípios do Evangelho, a liberdade do Evangelho, a família conforme Deus estabeleceu na Bíblia. Aí você vai percebendo, essa ideologia é nociva. Então, se é nociva, não envie para lá quem defende essa ideologia, mas envie para lá aquele que tem compromisso com o Evangelho, aqueles que defendem a palavra de Deus. Eu me lembro que aqui em Alagoas nós tivemos uma pessoa, um irmão, que exercendo o mandato de parlamento numa das cidades daqui, em Coruripe, foi a nossa voz quando se tentava fechar todas as igrejas, que é o MESAC. Levantando a voz, foi uma voz que se levantou. Quando todo mundo se calava, ele levantava a voz e dizia: a igreja precisa estar aberta. A igreja é onde o Evangelho é pregado. A igreja é onde é o socorro de Deus. As igrejas devem estar abertas para socorrer aqueles que necessitam de Deus, aqueles que necessitam de salvação. Uma voz que se levanta pelo Evangelho, porque os inimigos do Evangelho, eles querem apenas uma desculpa para impedir a pregação do Evangelho. Na Europa, já é crime entregar um folheto. Isso é uma lei que passou num parlamento que não conhece os princípios da palavra de Deus. É proibido se falar de Jesus na rua, dizer Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Já existe na Europa uma repressão contra o Evangelho. Imagina a Europa, que foi berço da Reforma Protestante. Lá na Escócia, lugares que sediaram igreja, hoje as igrejas fecharam. E os prédios são transformados em barzinhos, em boates, mas ali já foi uma igreja. Crianças que em países da Europa passam diante de um templo e perguntam à mãe: mãe, o que é isso? Eles não sabem. Crianças que não sabem que existe igreja. Veja em que situação chegou o continente europeu. E hoje mergulhado numa grande crise. Sabe por quê? Porque é a bênção de Deus que faz dar certo. Quando o homem tira Deus da equação, o homem fica entregue a si mesmo. Infelizmente entregue às trevas. E venha sofrer e venha padecer. Queridos, queridas, que esse mal não adentre a nossa nação, mas que nós vivamos a palavra que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que se chama pelo seu nome. Dai, pois, a César o que é de César, em equilíbrio, dando a Deus o que é de Deus. Ser cidadão da terra não me impede de ser cidadão do céu. Ser cidadão do céu não me impede de ser cidadão da terra. Ao contrário, é o fato de que o Espírito de Deus habita em nós. Isso nos capacita a sermos os melhores cidadãos da terra, sendo sal
sendo luz e enviando aqueles que sejam sal, aqueles que sejam luz para os parlamentos do Brasil, para os governos desta nação. Vamos orar pelo Brasil, Pai amado e santo. Pai querido, oh aleluia, eu quero te apresentar, Senhor, a nossa nação. Eu quero te apresentar, Senhor, o nosso país. Eu quero apresentar a Ti, Senhor, neste momento. Oh Pai querido, contempla os estados brasileiros. Senhor, coloca os Teus olhos agora, aleluia, desde o Monte Caburaí, percorre essa nação até, Senhor, Arroio Chuí, lá no sul do Brasil. Desde a Serra da Contamana, oh Eterno, até a Ponta dos Seixas, contempla a nação brasileira. Contempla o nosso amado Nordeste brasileiro, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. A cada um desses estados do Brasil, Senhor. Contempla, Pai querido, o Pará. Contempla, Pai querido, Rondônia, Amazonas, o Acre, o Tocantins. Oh, Senhor, coloca a Tua mão poderosa, Senhor. Deus fiel, ali em Macapá, Senhor, no Amapá. Coloca a Tua mão, Pai querido, ali no Maranhão. Contempla, Senhor. Ah, Senhor, estende Tua mão poderosa sobre o Ceará, sobre o Rio Grande do Norte. Aleluia. Abençoa Paraíba. Abençoa o Piauí, Senhor. Abençoa Pernambuco. Oh, Pai, a Bahia, o estado de Alagoas. Abençoa o pequeno Sergipe, Senhor. Coloca a Tua mão poderosa. Pai amado, olha pelo estado de Goiás. Contempla, Senhor, o povo de Goiás, contempla o Mato Grosso do Sul, dá uma olhadinha ali na terra da garoa, o São Paulo, se abençoa São Paulo, Pai querido, aquela terra que leva o nome do apóstolo dos gentios, abençoa o Rio de Janeiro, olha pelo estado capixaba, que leva o nome do Teu Santo Espírito, estado do Espírito Santo. Oh Pai, feliz é a nação, aleluia, cujo Deus é o Senhor, o povo que se chama pelo Teu nome. Olha, Pai, pelo Rio de Janeiro, aleluia, contempla o povo do Rio, contempla o estado do Rio de Janeiro, contempla a capital do Rio, Senhor, contempla os morros do Rio de Janeiro, as famílias que ali estão. Olha, Papai, Espírito Santo, olha pelo estado catarinense, olha pelo estado do Paraná, pelo Rio Grande do Sul, coloca a Tua mão, Senhor, olha pelo Distrito Federal, onde está o centro do governo desta nação. Oh, abençoa, Papai, porque o homem pelo homem não pode, o homem pelo homem não consegue, ele precisa da Tua orientação e da Tua bênção. Contempla, Senhor, o governo do Brasil, ali na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Planalto, onde está, Senhor, o presidente da República. Contempla, Pai querido, o Supremo Tribunal Federal, onde estão os juízes, ó Senhor do Supremo. Contempla, Senhor da glória, Senhor, onde está ali a Câmara Federal, o Senado Federal desta nação. Coloca a Tua mão, Senhor, para que, Senhor, a injustiça cesse nesta nação. Coloca a Tua mão, Pai querido, para que a corrupção, Senhor, ela não assole esta nação. Coloca a Tua mão, Pai Santo, para que as leis injustas não prosperem nesta nação, as leis imorais não prosperem nesta nação, mas que leis justas, em defesa da pátria, em defesa da família, Senhor, leis em defesa da vida, Pai Santo, Pai querido, coloca a Tua mão, leis, ó Senhor, que promovem a paz, que promovem o trabalho, que promovem o desenvolvimento, que promovem a paz na sociedade, a segurança, a saúde, a educação, o desenvolvimento econômico. Pai, Senhor, abençoa o Brasil, abençoa, Senhor, o empreendedor brasileiro, abençoa a igreja no Brasil, Senhor. Levanta a Tua igreja no Brasil como uma igreja poderosa. Levanta, Senhor, com ousadia, uma igreja cheia do Teu Espírito, uma igreja santa. Não é uma igreja, Pai querido, que se parece com o mundo, que fala como o mundo, que se comporta como o mundo. Não, é uma igreja santa, com vestes talares, com vestes puras,
maduras, ó Senhor, uma igreja que é sal, aleluia, ela faz a diferença, uma igreja que é luz, ela faz a diferença, uma igreja, Senhor, que tem conselhos de sabedoria, que tem uma vida e um comportamento, Senhor, Pai, que a legitima como defensora da verdade que liberta, como portadora da mensagem que liberta. Levanta pastores, líderes na tua igreja, Senhor, Pai querido, homens de Deus, cheios do teu Espírito Santo, de forma renovada, para, Senhor, cuidar e continuar cuidando da tua igreja. Senhor, Deus santo, Deus fiel, guarda esta nação do marxismo, guarda esta nação, Senhor, das ideologias nocivas, guarda esta nação, Senhor, de todo o mal que atenta contra esta nação, e abençoa o Brasil, papai. Abençoa o Brasil, Senhor, em nome de Jesus. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Guarda essa palavra